Bom dia, como foi o final de semana? Tudo bem? Espero que vocês tenham passado um bom final de semana, que vocês tenham se divertido em casa, tá? Logo, logo tudo vai passar, né? A gente já tem dito isso e determinado isso. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai fazer com que isso aconteça em breve, para a gente retornar à nossa escola, né? Nossa sala. Ok? Então vamos lá dar início ao nosso livro, o segundo volume do nosso livro didático. Quem ainda não buscou, passa na escola, pega o livro didático, né? Tá lá na escola, pra gente começar, não perder mais tempo, tá bom? Vamos ao capítulo 4, o título é Um Mundo de Histórias. E a introdução fala assim: você já ouviu falar das pirâmides do Egito e do deserto do Saara? Você sabe onde fica a ilha de Madagascar? Acha possível existir um lago com as águas cor-de-rosa? Todas essas maravilhas estão localizadas na África, um velho continente sobre o qual vamos falar neste capítulo. Aí a gente percebe, né, o desenho da entrada, uma professora falando do continente africano, mostrando o mapa do continente africano e algumas coisas que são representativas da África do Sul, né, que são os animais que estão presentes nos grandes safaris, e Nelson Mandela, que é um líder político, que ele é muito representativo e conhecido na África do Sul pela sua luta contra o racismo. Na página 6 a gente tem, novamente, né, um infográfico, e eu quero destacar primeiramente o continente africano, né? Hoje em dia o continente africano, ele é dividido por 54 países, e uma coisa que é interessante é que a maioria dos países, aliás, todos os países, tem a sua língua tradicional. Então, eles têm a língua tradicional do país, que já estava, por exemplo, se fosse aqui, pensando no nosso Brasil, as línguas tradicionais aqui são as línguas indígenas, né? As línguas dos índios. Mas nós não falamos as línguas indígenas, lá não. Todos os países têm as suas línguas tradicionais, as pessoas dos países falam as línguas tradicionais, e a língua do colonizador, né? Que no caso tem o francês, o inglês, o espanhol e o português, que é no caso o português de Portugal, né? Que foi um dos países que colonizou a África, o continente africano. E aí, para você ter uma noção, tem países que falam mais de 66 dialetos, tem lugares que tem mais de 66 línguas, é uma cultura muito diversa, com muita coisa. E o que a gente vai tentar desmistificar neste capítulo e nesses capítulos a seguir é que a África só tem aquela imagem que vem sempre na mídia, né? Imagem de pobreza, de criança passando fome. Então tem muita coisa legal, tem também isso, lógico, assim como no Brasil, né? A gente sabe que tem lugares no Brasil que também vivem em extrema pobreza, mas tem coisas legais também, ok? Aí a gente vai começar por Marrocos. Marrocos onde fica a universidade mais antiga do mundo. Ela foi fundada em 859 por Fátima Al-Fahri. Então, essa configuração de sala de aula de ensino sistematizado, como a gente tem hoje, a primeira universidade, a primeira faculdade foi lá, na África, né? Isso em 859, no ano 859. E também Marrocos ele é conhecido por essas caravanas, né, no deserto. Aí a gente vê esses camelos em forma de fileiras seguindo pelo deserto, que é uma grande atração turística, e também a questão do artesanato, né, que eles têm um artesanato muito forte, né, os pratos, os artesanatos são tudo manual, isso também é bem forte e é um atrativo turístico. Já no Egito, deixa eu mostrar aqui para vocês verem o Egito onde fica, a setinha, né? O Egito, milhares de turistas chegam todo ano ao Egito para visitar as grandes pirâmides. A maior delas é a de Quéops. Tem quase 140 metros de altura e estima-se que tenha sido construída há cerca de 4.000 anos.
Então, ela foi construída há muitos anos atrás e elas permanecem, né, ainda hoje. Essa fotografia, ela é atual, a gente vê que a cidade do Egito na frente, né, do primeiro plano, assim como nós estudamos lá em geografia, lembra? O primeiro plano da imagem aqui nós temos a cidade do Egito e lá atrás, no segundo plano, nós temos as pirâmides e a maior dela é Quéops, medindo aí cerca de 140 metros de altura. Lembra também que nós falamos sobre patrimônio histórico? Então, as pirâmides, elas são patrimônio histórico da humanidade. Elas foram, não só isso como patrimônio, elas também são uma das 7 maravilhas do mundo. E elas são preservadas para se manterem, né? Para não se acabarem, né? Até porque elas são muito antigas. Lá embaixo nós vemos Madagascar, Madagascar é a 4ª maior ilha do mundo, muito conhecida pela diversidade biológica. E é lá que vivem os lêmures. Lembra aí do rei Julian? Então, é esse bichinho aí em cima com o filhote nas costas. Um tipo de primata que ficaram bastante conhecidos depois do filme Madagascar, né? Aí embaixo fala da África do Sul, e aí a gente tem a setinha mostrando onde é o país. A África do Sul é famosa por seus safaris, em que os visitantes podem ver de perto girafas, rinocerontes e até leões. É nesse país que viveu Nelson Mandela, que liderou as lutas contra o racismo e foi reconhecido com o Prêmio Nobel da Paz. Esse prêmio é um prêmio muito importante e que é dado a pessoas que têm realmente relevância, significância e que lutam pelo bem do próximo, né? Então, Nelson Mandela, ele conquistou esse prêmio. Aqui, o último país em destaque é o Senegal. Um dos pontos turísticos naturais mais curiosos de Senegal é o Lake Rose. Uma bactéria produz um pigmento que deixa o lago com uma cor rosada bem forte. Imagina que legal? Aí o barquinho está dentro do lago. Aqui fica mais ou menos difícil de ver, mas é realmente algo muito curioso. Então, vamos lá para a página 7. Responder oralmente, ou seja, somente falando, as questões da seção de Gaí. Qual é o nome do continente representado na página ao lado? Então, responda só falando. Número 2. Analise as imagens e leia o texto do infográfico. Qual país você gostaria de visitar? Explique o motivo para os colegas e professor. No caso, vocês conversem aí com quem estiver com vocês, tá? Das informações que você acabou de ler, o que mais surpreendeu? O que mais gostaria de saber? Número 4, você conhece mais alguma curiosidade sobre algum país da África? Compartilhe.